Vamos lá. Hoje é a nossa aula 2 de drenagem linfática manual, certo? Na nossa aula 1, nós falamos sobre o sistema linfático imune, né, de forma bem resumida, porque todos os sistemas no corpo são muito extensos, né, e muito complexos. Mas de forma bem resumida e sucinta, aquilo que eu passei é o que é preciso saber do sistema linfático. Aí aqui, como é de costume, eu coloquei uma imagem fazendo um resumo, né, uma revisão da aula anterior. O que é o sistema linfático? Ele é responsável por remover os fluidos em excesso do corpo, ele absorve nutrientes e ele produz células de defesa. Aí eu expliquei para vocês, a gente até fez enquete sobre isso, né? Eu fiz até um exercício com vocês, que ele é constituído de órgãos e tecidos linfóides primários e secundários, sendo os primários a medula óssea vermelha e o timo, e os secundários os vasos, os nódulos, aliás, os vasos, os linfonodos, o baço. E aí a gente tem uma imagem da trama, né, da rede do sistema linfático no corpo, que percorre paralelo ao sistema sanguíneo, né? Como a gente falou na aula anterior, é um sistema auxiliar do sistema sanguíneo. Aí aqui nós temos uma imagem do timo, ó, na altura do externo, entre as clavículas, que é responsável por maturar as células T. Aqui nós temos o baço, ó, na região esquerda, do lado esquerdo do corpo, que é responsável por defender o corpo através das células B e T, além de destruir corpos estranhos. Aí aqui a gente tem essa trama verde, né, distribuída pelo corpo, os vasos linfáticos, são bem similares aos vasos sanguíneos, e os linfonodos distribuídos, nós percebemos que tem alguns grupos, ó, de pontinhos mais escuros distribuídos pelo corpo, que são os linfonodos. Agora vamos para a drenagem linfática manual propriamente dita. Qual é a definição de drenagem linfática manual? Vocês podem encontrar algumas definições na internet, mas de maneira geral, em síntese, é uma compressão manual que é feita na pele, utiliza pressões intermitentes. O que é intermitente? Começa e encerra, vai variando a pressão, oscilando. Qual é o objetivo da drenagem? Aumentar a circulação linfática. Isso aqui é a definição dela, certo? Além da que a gente falou na aula anterior, que eu disse que vocês ficassem atentos, porque eu já até cobrei isso em prova. O nosso corpo, naturalmente, já faz a drenagem linfática. Ele, naturalmente, enquanto vocês estão assistindo aula, enquanto vocês dormiam, a qualquer momento do corpo, a drenagem linfática natural continua sendo feita. Só que, além dela, existem intervenções que prometem aumentar a drenagem linfática do corpo. Uma delas é a drenagem linfática mecânica. Aí vocês podem ver que a mulher está deitada, existe um equipamento no entorno do corpo dela que infla e faz pressões no corpo intermitente também, objetivando que o líquido seja captado e escoe, certo? Outro tipo de drenagem linfática que nós temos é a elétrica. Ela é colocada em alguns pontos no corpo e, por meio de estimulação elétrica, pretende-se fazer com que o líquido, né, a linfa, siga o seu trajeto de forma mais rápida do que o natural, certo? Então, nós temos a drenagem linfática natural, a mecânica, a elétrica e a manual. Porém, gente, por lei, no Brasil, nós, massoterapeutas, só podemos aplicar a drenagem linfática manual, por lei, certo? E isso é baseado em quê? Na nossa lei de 61. Antiga ou não, defasada ou não, é a lei que ainda nos rege. E aquilo nela que se aplica ainda hoje tem que continuar sendo seguido. Então, a gente percebe que aí onde tem as setinhas diz o quê? Será somente permitida a aplicação de massagem manual, sendo vedado o uso de aparelhagem mecânica ou fisioterapêutica. Ou seja, a gente não pode estar utilizando produto mecânico ou produto que é ligado à tomada com eletricidade, não pode, certo?
Como eu acho que eu já falei isso para vocês, mas é sempre bom reforçar. Isso não quer dizer que a gente não possa aprender para fazer. Porém, não é o foco do nosso trabalho. O nosso trabalho é manual. A profissão se deu assim. Isso também não impede da gente utilizar recursos dentro da massagem. Só que são recursos que são recursos simples, são recursos naturais, como, por exemplo, o bambu, as pedras aquecidas. Você percebe que são recursos, são itens que não oferecem uma ameaça tão grande como, por exemplo, utilizar um aparelho pneumático, né, lá na drenagem linfática mecânica, ou utilizar um aparelho elétrico. Ok? E isso está sujeito à mudança. Pode ser que futuramente a profissão passe a utilizar, mas por enquanto não. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui da história da drenagem linfática manual. Ela foi iniciada pelos dinamarqueses Emil e Street Voder na década de 1930, para tratamento de sinusite crônica e outros distúrbios imunológicos. Enquanto eles trabalhavam na Riviera Francesa tratando pacientes com resfriados crônicos, eles perceberam que esses pacientes apresentavam os linfonodos cervicais inchados. Só um momentinho, gente. Ok, Ian. O Ian mandou aqui uma mensagem. Vamos voltar para cá. Aí, em 1930, o sistema linfático, gente, ele ainda era mal compreendido, ó, até um tempo, né? Até um tempo desse, é recente. Os Voders, não conformados com isso, em 1932, começaram a estudar o sistema linfático e eles desenvolveram movimentos leves e rítmicos das mãos com o intuito de promover o aumento do movimento da linfa, né? Como eu disse, o corpo já naturalmente drena. Por meio da drenagem linfática manual, o objetivo se tem a pretensão de que esse líquido caminhe mais rápido, certo? Em 1936, eles introduziram essa técnica na França e depois da Segunda Guerra Mundial, eles retornaram a Copenhague para ensinar outros praticantes a usar essa terapia. Quando a gente fala de drenagem linfática manual, é sempre bom lembrar do casal Voder, porque foi eles que primeiro começaram a ter a intenção de fazer movimentos manuais no corpo, com o objetivo de aumentar a circulação linfática, certo? Foram eles que primeiro começaram. Então, eles são pioneiros nessa prática. No Brasil, quem trouxe a prática de drenagem linfática manual para o Brasil foi essa senhora aí da foto. Ela é esteticista. O nome dela é meio complicadinho. O nome dela é meio complicadinho. Esteticista Waltraud Ritter Winter. Ela foi aluna do casal Voder. E aí, do lado direito, vocês percebem uma foto da capa do livro dela, que ela escreveu sobre o que ela aprendeu, né, com os Voders. E como eu disse, foi ela que introduziu a prática de drenagem linfática manual no Brasil. E ela era esteticista. Existem alguns teóricos na drenagem linfática manual, né? Alguns profissionais que estudaram e que desenvolveram técnicas, movimentos, traços de toque que eles acreditam que ia potencializar esse escoamento da linfa. Aí aqui nós temos alguns nomes. O Michael Ford, Kesley Smith, Godoy e o Albert Leduc. Além também dos Voders, né, como a gente falou anteriormente. Esse Leduc foi o que eu aprendi na minha formação, os movimentos que ele propõe, as sequências de toque que ele propõe na drenagem, que é a que a gente vai aprender. Essa aí é a foto dele, do lado direito. E do lado esquerdo é o último livro dele que tem traduzido. Eu acredito que essa é a última versão mesmo. De drenagem linfática manual. Ele escreveu junto com um filho dele. Quais são as contraindicações da drenagem linfática manual? São as mesmas para qualquer terapia manual. Qualquer nódulo, né, elevação na pele que não foi diagnosticado,
é uma contraindicação local. Você deve evitar estar tocando naquela área, certo? Aí, gente, existe um assunto que tem preocupado atualmente bastante os terapeutas manuais, que é a incidência de pessoas com COVID estarem desenvolvendo, perceberem nas autópsias a presença de trombos, certo? Um nódulo já seria necessariamente uma contraindicação para vocês. Então, geralmente, uma trombose venosa profunda na panturrilha, ela tende a ficar vermelha, inchada, e ela tende a se elevar. Só que, às vezes, existem as assintomáticas ou as silenciosas, que você não consegue perceber. Então, para chamar a atenção de vocês para isso, eu decidi colocar o destaque da trombose venosa profunda. Gente, ela é uma contraindicação local, no local onde se sabe que a pessoa desenvolve o trombo, né? Tem tendência a formar. Mas se de repente a pessoa forma em membros superiores, inferiores, ou então, sei lá, generalizada, essa pessoa é uma contraindicação absoluta. Porque a pressão que é feita por meio da massagem, né, do toque manual, pode desprender o coágulo e ele tomar um destino que a gente não quer. Que é ele pode ir para o coração, para o pulmão, para o cérebro. Inclusive, eu estou pensando em trazer um curso para vocês com esse tema. Talvez até convide um colega para a gente falar um pouquinho sobre trombose venosa profunda, que é muito importante. Outra contraindicação, ferimento na pele, é uma contraindicação local. A pessoa tem um ferimento, um machucado ali, você não toca. Vocês até perceberam que no sábado que a Rosana participou, ela falou sobre isso, né? Quando a pele não está íntegra, como ela mencionou para vocês, ela vai massagear ao redor, então não massageia perto. Ferimento é uma contraindicação local. Febre, se a pessoa está febril, ela não deve receber massagem de jeito nenhum, porque o corpo pode sentir, né? Pode perceber o toque como ameaçador e pode tender a elevar a febre. Outra contraindicação, hipertensão arterial descompensada. Quem é hipertenso e não está tomando os medicamentos direitinho, não deve receber massagem, porque o sistema nervoso dessa pessoa pode sentir, assim como na febre, o toque como ameaçador e a pessoa, de repente, pode disparar a hipertensão dela. Condições que vocês não conheçam, certo? Ou que vocês não têm treinamento para aquilo, na dúvida, não atenda. Chegou para você uma pessoa que fala uma palavra que você não ouviu, que você desconhece, que você não se sente seguro em atender, o mais prudente é, olha, eu não conheço essa situação, eu não tive treinamento para isso, eu acho melhor não lhe atender. Se você preferir, eu posso ler sobre esse assunto, eu entro em contato com você para saber se é apropriado ou não você receber. E uma outra contraindicação qualquer situação que crie uma sensação de ameaça no cliente, fazendo ele responder com luta ou fuga. Por exemplo, você toca em alguma região no cliente e traz alguma memória ruim para ele, como a gente até falou no sábado passado. Acaba se tornando um gatilho para ele. Se ele pediu para que você encerre, né, não massageie ali, sendo que você tem que perguntar isso na ficha de avaliação antes, então você já tem que parar. Não ficar forçando, não ficar dizendo, não, eu tenho que massagear, não. Ali você está no processo de interação. Se o cliente não quer, você não faz. E as indicações qualquer condição ou caso em que o cliente queira ou precise relaxar, que ele queira se sentir bem, que ele queira a sua dor aliviada e que não seja uma contraindicação. Porque às vezes o cliente quer tudo isso, né, ou uma dessas coisas, mas ele tem uma contraindicação. Aí você não atende. Essa aqui é a nossa ficha de avaliação, que você já conhece. Aí eu acrescentei na nossa ficha de avaliação, gente, aqui, ó, TVP. Abaixo de alguma lesão, eu coloquei TVP, que é trombose venosa profunda. O ideal, na verdade, é quando vocês forem fazer a ficha de avaliação de vocês perguntarem para o cliente se ele teve COVID-19. Eu posso até acrescentar na ficha de avaliação isso para vocês,
Ou vocês podem ali onde tem algo mais que quer acrescentar, colocar, né? Você teve COVID e anotar se a pessoa teve. E que complicações ela teve em decorrência à COVID. Se ela está tomando algum anticoagulante, se ela sente que no exercício físico ela cansa rápido, enfim. Como eu disse, eu vou montar um treinamento para vocês sobre trombose venosa profunda. Que implicações ela tem para a massagem. Aí, mais uma vez, a ficha de avaliação. Aqui, gente, nessa imagem, vou até pedir ao Ian que ele imprima essa imagem para vocês ficarem utilizando. Aqui nós temos o sentido da drenagem linfática manual e nós temos os linfonodos principais, que é onde a gente vai fazer um determinado movimento. Na figura 1, ó, na seta 1, aliás, nós temos aqui a região clavicular. Aqui no 2, nós temos a região axilar, os linfonodos axilares. Aqui os cubitais, os inguinais aqui na região da virilha. Na região posterior do joelho, né? Nós temos os linfonodos poplíteos. E no número 6 aqui, nós temos os linfonodos maleolares. Certo? A gente vai aprender o nome do movimento e qual é a importância dessas regiões. É importante que vocês tenham atenção para isso aqui, porque isso é cobrado em prova teórica e em prova prática. Quando eu disser, fulano, faça determinado movimento nos linfonodos poplíteos, você vai lá fazer o que eu orientei e eu vou ver se você acertou ou não. Por isso que eu vou sugerir para o Ian que ele imprime essa imagem para dar para vocês. E qualquer coisa eu peço para que no verso ele coloque essa outra imagem. A drenagem linfática manual tem movimentos e objetivos. Qual é o objetivo da drenagem? Já que ela pretende interferir, né, ela pretende atuar no movimento da linfa, então ela objetiva captar a linfa e evacuar. Ela capta e evacua. O objetivo dela é captar e evacuar. E isso se dá por meio de... Isso é tentado, né, por meio de 5 movimentos, que é o movimento estacionário nos linfonodos principais, que é aqui, essa imagem anterior. O movimento circular com os dedos, tudo isso a gente vai ver na prática, sem o polegar. O movimento circular com o polegar. O movimento combinado, que é a junção dos dois, né, do polegar e dos dedos. E o bracelete. Tudo isso a gente vai ver, vai rever esses nomes na nossa aula presencial e vai ver na prática como é que se faz esses movimentos. Aí aqui eu trouxe imagens para mostrar para vocês. Aqui nós temos uma imagem em que o profissional está fazendo movimento estacionário nos linfonodos principais. Ó. Na imagem à esquerda, ele está só com uma mão. Vou mostrar para vocês, como eu disse, na prática, como é que é isso. Na outra imagem, ele está com as mãos sobrepostas. Essa região aí, ó, pelo desenho, são os linfonodos inguinais. Ó. Ele está fazendo aí movimento estacionário dos linfonodos inguinais. Nessa imagem, a gente vê o movimento circular com os dedos. Ó. Ele apoia e ele está fazendo um movimento circular na perna. Com o objetivo, ó, de que capte, né? Ele pretende fazer uma pressão para que o líquido seja captado lá pelo capilar linfático, que a gente viu na nossa aula 1. Aqui nós temos o movimento circular com o polegar. É aquele mesmo movimento, só que em vez dos dedos, ele está utilizando o polegar. Aqui nessa imagem ele junta os dois. Ele está fazendo o movimento circular tanto com o polegar como com os dedos. Essas imagens que vocês estão vendo na aula, gente, elas foram tiradas do livro do Leduc, de drenagem linfática manual. Aquele autor que eu mostrei, a foto dele e a capa do livro. E aqui nós temos o bracelete, ó. Se utiliza as duas mãos, dependendo da região, né? No braço só é uma mão que é utilizada, por conta do tamanho, né, do membro. Aí é porque é na perna. E, por fim, uma coisa que é sempre importante vocês saberem, gente. A drenagem linfática manual, não só ela. Qualquer terapia manual não deve doer e não deve causar hematoma. É importante saber que a drenagem linfática manual não dói, não deixa hematoma. Se isso ocorrer, indica que o estímulo foi muito agressivo e houve rompimento dos vasos e capilares venosos.
A drenagem linfática manual verdadeira ela é suave, rítmica, lenta e precisa. E isso, gente, não vale só para a drenagem linfática manual. Qualquer terapia manual, qualquer toque, né, com objetivo de alívio de dor, de relaxamento no corpo, não deve gerar isso. Não deve gerar hematoma, não deve deixar dolorido. Alguma pergunta? Quando é que vamos fazer a prática? Quando a gente voltar para as aulas presenciais. Mas deu para entender bem o conteúdo que eu abordei em aula? Deu. Só vai ficar melhor com a prática, né? Porque pelas informações é muita prática em relação a isso daí. Porque, tipo, fixa mais, né? Sim, sim. Porque essa teoria foi mais história, assim, né? Que pra saber de onde veio. Mas em questão Isso. tipo de atuação é só prática mesmo, pra ficar E, bem no, e, melhor, eu, né? e eu coloquei o nome do objetivo, né? Qual é o objetivo que a drenagem tem, que é captar e evacuar. E coloquei o nome dos movimentos, né? Porque vocês vão perceber, quando vocês forem pegar algum livro de drenagem, que não vai aparecer de repente lá deslizamento, amassamento. São só nomes diferentes, gente, para coisas diferentes que você pode fazer, para um movimento diferente. Só que o Leduc, dentro da drenagem linfática manual, ele propõe esses movimentos com esses nomes. Isso não quer dizer que o movimento que eu faço na massagem relaxante vai fazer uma coisa e o movimento que eu faço na drenagem vai fazer outra. Não. Só são movimentos diferentes com nomes diferentes. Ambos vão tender a fazer a pessoa relaxar ou ter a sua dor aliviada, dependendo do tipo de dor, né? Vocês têm alguma pergunta? Mas a manobra é igual ou parecida do tipo da relaxante para drenagem? É diferente, é diferente. Porque assim, a drenagem, como a pretensão dela é aumentar o fluxo linfático, ela é superficial, certo? Então, já a massagem relaxante não, ela tem uma pressão mais profunda. Ela é uma pressão de leve a moderada. A drenagem não, ela tem uma pressão leve. Tanto que tem gente que não se identifica com a pressão da drenagem. Mas convém salientar aqui para vocês, como eu disse. Isso não quer dizer que uma faça uma coisa e outra coisa faça outra. Não. Na verdade, são só nomes diferentes para movimentos diferentes. Certo? É bom vocês terem isso em mente, porque muita gente diz assim, a drenagem linfática aumenta o fluxo linfático e a massagem relaxante não, ela trabalha músculo, não. Ambas estão sendo feitas sobre a pele e podem ter o mesmo efeito. Agora, de repente, se a pessoa não se identifica com o movimento da drenagem, né? A pessoa acha que é muito superficial, a pessoa não se identifica, você pode encontrar uma outra forma de toque. Daí a importância de vocês aprenderem outras formas de tocar dentro da massagem. Né? Não é que você vai aprender outras técnicas, não, é outra forma de tocar que a pessoa pode se identificar com ela, certo? Inclusive, eu tenho um trabalhinho para vocês. Deixa eu mostrar logo aqui. Ai, meu Deus. Ei, professor, Oi. num atendimento de massagem relaxante, dá para misturar? Tipo, agregar a drenagem Com linfática? certeza. Com certeza. Diante do que a gente conversou até agora, você percebe que isso não tem o menor problema. Por Pois é, quê? por isso que o movimento da foto até, tipo, eu fiquei pensando assim, pô, né, no movimento tipo de deslizamento pode estar fazendo até a drenagem e tal, usar os dedos e tudo, em vez da mão toda, assim, ou fazer Pode, pode. A única coisa ruim, eu vou lhe dizer qual pode ser a coisa ruim. Para o terapeuta, porque às vezes a gente se distrai quando a gente está fazendo massagem, Gabriel. Não tem como você ficar o tempo todo ali só observando o que você faz. A sua mente pensa. Você vai pensar numa coisa ou outra. Então, pode ser que você se perca. Pode acontecer de você se perder e, de repente, o movimento fica desordenado. O cliente pode ter a impressão de que você está perdido, de que você está fazendo coisa aleatória. Daí eu achar a importância de você ter uma sequência, né? Não é uma coisa rígida, mas você ter uma sequência.
tem um movimento rítmico, é como uma dança. Você percebe que a dança, você é livre para dançar, mas se você percebe que tem uma coisa desordenada, que a pessoa não está dançando no ritmo, ou então que não tem uma sequência lógica, parece que a pessoa está convulsionando ou passando mal. Você fica assim, fala. A música tem uma determinada sequência, uma coreografia, e a pessoa está mudando tudo. Entendeu, Gabriel? Entendi. Mas se você quiser juntar, não tem o menor problema. Porque, como Não, eu isso é disse, só vão verdade. ser. Essa sequência Porque, aí, que você se perde de vez em quando fazendo. entendeu? Por exemplo, quando a Rosana falou no sábado passado sobre massagem ayurvédica, a sequência de toque sugerida pela massagem ayurvédica, ela tem 3 movimentos básicos. Então, se de repente o cliente já está acostumado a receber e ele sabe como é a sequência, pode ser que se você alterar, pode ser que ele diga alguma coisa, mas se ele não disser, não faz a menor diferença. A parte ruim mesmo é se o cliente perceber e se incomodar, né? O cliente dizer assim, ai meu filho, eu já recebi drenagem, ela não é assim, não. Já aconteceu de eu atender clientes que eu fui fazer drenagem, eles disseram assim, ó, Vala, a drenagem que eu recebi era tão forte, essa sua é tão fraca. Aí eu fui tentar explicar para a pessoa qual era a proposta, né? Mas que se ela se sentisse incomodada com o movimento, eu poderia de repente aumentar a pressão. Isso é acordado com o meu cliente. Não é uma coisa rígida, certo? Em relação a isso, pegando esse gancho aí, que o senhor falou e da Rosana também, tipo, do cliente já saber da sequência. Assim, seria uma boa variar a sequência? Assim, tipo, começar com uma sequência no atendimento, no outro atendimento fazer uma outra sequência, para ele, sim, teoricamente, não fixar sempre o mesmo movimento. Ah, ele vai começar com esse, depois esse. Vai vir para cá, vai Não, vir lá. às vezes, Gabriel, o cliente tá tão ligado em querer relaxar. Oi, Renata. Não, é porque eu queria saber assim, que a drenagem linfática, se o paciente, o cliente, sei lá como se dá o nome, Cliente. é, ele tem, vamos supor que ele tem um trombo ali, entendeu? E aí, não pode andar o trombo? Muito boa a pergunta. Foi por isso que eu Porque a coloquei. linfática vai mexer nos linfos, né? Mas, como eu disse, Renato, atenção para o que eu disse. Qualquer toque que você faça no corpo vai ser sobre a pele. Se é menos ou mais profundo, por exemplo, se for muito profundo, o seu sistema de detecção do corpo pode achar aquilo ameaçador e pode ficar machucado. Se for muito leve, de repente pode ser que a pessoa não goste. Mas isso aí é só variação de toque e pressão. Isso não quer dizer que, por exemplo, a massagem relaxante não mexa com trombo e a drenagem mexa, não. Ambas, independente do nome, são movimentos feitos na pele, certo? O que, que acontece? Como eu botei no material para vocês, a trombose venosa profunda ela é uma contraindicação. Se a pessoa tem trombose, está tomando anticoagulante, ela forma nos membros superiores, ela forma em todo canto, essa pessoa nem deve receber massagem, porque você não sabe. Porque existem trombos que eles são assintomáticos. Mas, de repente, quando a pele está elevada, está vermelha, está doendo, aí é que você não deve mesmo. Quando é assim, é bom. Mas quando não é, quando é assintomático, o movimento pode desalojar o trombo. Não vale a pena o risco. A pergunta da Renata acabou adiantando uma coisa que eu ia falar para vocês no treinamento, que pode ser que as pessoas achem assim, o movimento da drenagem é tão leve que de repente ela não consegue desalojar o trombo. O raciocínio não está errado, só que não vale a pena o risco. Ninguém vai querer colocar a vida de alguém em risco só porque supõe que o movimento da drenagem não desaloja um trombo, porque ela pode desalojar. Certo? Não vale a pena confiar. Deu para entender, Renata? Entendi. Perfeito. Professor, minha Gabriel, oi, pergunta. Lindenberg. No Oi, começo Lindenberg, pode do slide, perguntar. o senhor mostrou alguns aparelhos aí, né, que ajudam na drenagem linfática e que nós não podemos utilizar, nós terapeutas. Quer dizer que isso daí é passado pela orientação médica e fisioterapêutica, né? Pelo médico ou pelo É. fisioterapeuta. E outra coisa, Deixa ela eu é só... menos Deixa eficaz, né, do que a manual.
Gente, ó, eu vou dar um cocorote em vocês pelo computador. Gente, a drenagem linfática manual, a proposta dela é aumentar o fluxo linfático. Porém, isso aqui acaba entrando no que eu vou mostrar para vocês. Porém, as pesquisas que tentaram ver se ela conseguiu aumentar de forma significativa, mostrou que ela não aumenta. Certo? O que foi que percebeu quem recebeu drenagem? A pessoa se sentiu relaxada, a pessoa teve a sua dor aliviada, que isso é comum na terapia manual, isso a gente já sabe. Mas qual é a promessa da drenagem? Ela vai aumentar, por exemplo, a pessoa tem um inchaço no braço, se ela receber drenagem vai diminuir. Não, não diminui, certo? Isso, inclusive, é a atividade que eu vou passar para vocês. Ó. Aqui na questão 1, eu coloquei um link de um artigo que vocês vão ler e fazer um resumo sobre ele. E vai ter um outro material que eu vou passar para vocês, que foi uma tradução que eu fiz do Wikipedia em inglês. Muita gente diz que o Wikipedia não é confiável, mas nesse caso da drenagem, vale a confiança por conta das referências. Lá embaixo eles colocam os links dos artigos, dá para vocês clicarem, dá para vocês habilitarem no navegador de vocês o tradutor, dá para vocês lerem. Vocês precisam ter essa mente mais investigativa, certo? Serem mais críticos, não acreditem, e isso vale para o que o professor diz. Não acreditem em tudo que lhe dizem. Vocês têm que ter esse poder de ler, de pesquisar e entender, para, como eu disse, não está vendendo não está vendendo engano, né? Engano, não está passando uma mensagem errada. Certo? Gabriel, teve alguma coisa que eu ia terminar de te dizer? Tu lembra o que era? Sobre a variação de atendimento. Sim, assim, ó. Uma vez eu fui atender uma fisioterapeuta, só que olha o objetivo. O objetivo era eu começar a trabalhar na clínica. Ela já tinha trabalhado com massagem, ou seja, ela foi receber a minha massagem me observando. Ela não foi receber a massagem para relaxar, para se sentir bem, para se desligar. Não. Ela ficou recebendo massagem me observando e depois ela me deu feedback. É muito difícil, gente, um cliente receber uma massagem para ficar lhe observando. Se algo incomodar, é que ele vai dizer. Mas ele não vai ficar observando. Ah, ele fez o deslizamento agora. Foram 5 vezes. Aí ele vai fazer amassamento agora. Não. Não, vão por mim. O cliente não fica observando. Certo? Agora, se o cliente já recebe massagem com você há muito tempo, ou então recebeu de outras pessoas, chega ali procurando e ele percebe que mudou muito, você pode explicar para ele, olha, eu variar ou não, não vai importar, mas se o senhor ou a senhora se incomodar com essa sequência que eu propus, que eu fiz, eu posso voltar a fazer a anterior. Porque o objetivo ali, gente, é fazer o cliente se sentir bem. Não importa se deslizando. Por exemplo, o Lindenberg disse que não gosta de tapotagem. Mas na massagem relaxante tem a tapotagem. Imagina se eu ensinasse para vocês que tem que ter a tapotagem e o Lindenberg não gosta. Ele vai voltar para uma massagem dessa? O terapeuta dizendo que tem que fazer uma coisa porque ele viu, por exemplo, tem literatura antiga, defasada, que diz que a tapotagem aumenta o tônus muscular e não existe evidência científica para isso. Aí digamos que o Lindenberg é atleta, ele chega e não gosta da tapotagem. Aí eu vou e digo para ele, não, eu tenho que fazer porque vai aumentar o tônus muscular. Não existe isso. Eu estou forçando o meu cliente a receber uma coisa que não tem base científica. E ele não está gostando. Então, se o cliente não gosta de deslizamento, se ele não gosta de amassamento, aquilo que ele não gosta, você não faz. Encontre um outro toque que ele gosta, que ele se identifique, certo? Deu para entender, ô Gabriel? Eu sim. Então, é menos sobre a técnica que você aprende e é mais sobre como o cliente se sente. Se ele se sente bem, à vontade, ok? Aí, gente, como a gente tem um tempinho ainda aqui... E, pessoal, em relação ao trabalho, vai ser 2 resumos, é? 2 resumos, isso mesmo. Eu vou mandar um arquivo do Wikipedia. Aí, gente, quando eu mandar um arquivo, vocês vão perceber que tem links. Quando vocês clicarem, ele vai mandar direto para a internet, tá? Se tiverem de clicar. Aqui, gente, como eu venho fazendo sempre de costume com vocês, eu reuni questões de drenagem linfática manual da Prefeitura de Fortaleza, da seleção. Essa questão aqui foi de 2014, essas questões, né? Aqui, ó, na primeira questão, vamos ouvir a Orleane. Ela tá aqui, Orleane? Tô. Oi, Orleane. Oi. A primeira questão diz assim, ó.
De modo geral, a drenagem linfática manual é um método destinado a manipular as articulações, estimular o sistema linfático, estimular a formação de edemas, ou realizar pressões em pontos energéticos. É a B, estimular o sistema linfático. A questão dada, né? Se lá no nome tem drenagem linfática e no outro tem sistema linfático, não tem erro. Como eu disse para vocês em outras questões que eu respondi, isso aqui é bom e é ruim. É bom porque você acerta, mas é ruim porque muita gente vai acertar. O que não gera uma diferença entre você e o outro candidato. Vamos para o Lindenberg. Lindenberg. Sobre a drenagem linfática manual, é correto afirmar que ela é indicada para o tratamento de tumores benignos, ela drena os líquidos excedentes que banham as células, ela é responsável pelo desequilíbrio hídrico, ou ela é indicada para grávidas a partir do primeiro mês de gestação? A, B, C ou D? Eu creio que é a B, professor. É a B. Só, gente, essas questões, tenham em mente isso. Essas questões eu peguei da Prefeitura de Fortaleza. Mas esse item, essa 10ª questão, ela tem um erro gravíssimo, que é a ideia de que uma grávida, nos 3 primeiros meses, não pode receber terapia manual. Se ela não tem uma contraindicação, se ela não tem uma gravidez complicada, não tem nenhum problema você fazer uma massagem nos pés, nas mãos, na cabeça, nas pernas. Desde que não seja ameaçador para ela, não tem nenhum problema. Certo? Então, esse item D não tem porquê, certo? Vamos aqui para outra. Pronto, vamos lá, Gabriel. Eu. Essa aqui foi uma questão do ano passado. Ó, gente, em 2016, só caíram 2 questões sobre drenagem. E as 2 foi sobre, que a gente já respondeu essas 2 questões. As 2 foi sobre o sistema linfático mesmo, não foi sobre drenagem. Sobre drenagem linfática manual mesmo, aqui só em 2018. Ó. A 7ª questão diz assim, a drenagem linfática é uma técnica que deve ser realizada com as seguintes condutas. A. Realizar a evacuação após a realização da drenagem completa. B. Realizar a manobra de evacuação antes da drenagem completa. C. Pressão de forte a moderada para casos de retenção de líquido. E D. Ritmo de moderado a rápido para um resultado mais eficaz. A, B, C ou D? Ai, meu Deus. Maria. Qual você eliminaria? Qual itens você eliminaria? E A e a B. Você eliminaria a A e a B? Acredito que sim. Aí entre a B e a C, qual seria? Então, acho que é a C. Tu acha que é a C? Pressão de forte a moderada para casos de retenção de líquido. Pelo que a gente conversou, os toques que são feitos no corpo conseguem reduzir o inchaço? Não. Não, verdade. Então, eu fazer uma pressão maior vai fazer com que o inchaço diminua? Não. Então, seria qual o item aí? Qual seria o item, então? B? O item B. Porque assim, ó, no item A ele fala que faria a evacuação depois da drenagem. Como eu disse, o objetivo da drenagem linfática são 2. Captação e evacuação. Então, como é que eu vou fazer a evacuação depois de ter feito a drenagem? Não, ela tem que ser feita antes. Então, é o item B. No C, os toques na drenagem, gente, o toque, a pressão da drenagem, ela é muito leve, como eu disse para vocês. A proposta da drenagem é essa. Isso, como eu disse, mais uma vez, não quer dizer que ela aumente a linfa. E na D, fala que o ritmo é de moderado a rápido. Não, na drenagem o movimento é devagar. Por quê? Porque o movimento que a linfa faz dentro do vaso linfático é devagar. Então, os teóricos da drenagem achavam, né, que esse movimento leve e devagar ia conseguir influenciar esse movimento na linfa, até que a gente percebeu, por meio de estudo científico, que não. Vamos aqui para Renata. Renata,
Cadê a Renata? Oi, Professor. bem. Oi, Lindenberg. Desculpa, eu fiquei meio desatento. É a C, né? A 7. É? A 7 é B. A B, desculpa. Eu fiquei desatento aqui. Vamos lá, Renata. A 8. São indicações para a drenagem linfática manual, exceto. O que não é uma indicação da drenagem? Ele coloca aí A, celulite, né, que é o fibroedema gelóide. B, gordura localizada. C, retenção de líquido. E D, pré e pós-operatório. Qual é o item? Ah, Por quê? porque celulite é inflamação. Então, a drenagem linfática não é indicada para ela. Não. Nesse item, nessa questão aqui, Renata, o item é certo, né? Porque ele está errado, é o B. Por quê? A questão está querendo saber o que é indicado eu fazer drenagem, certo? A indicação que eu tenho para drenagem é uma. Qual coisa aqui que não é influenciada pela drenagem, de acordo com a teoria dela? É a gordura localizada. Por isso que é o item B. Que não vai Entendeu? ter. Tá bom. Porque na celulite, como é o acúmulo de líquido, né, entre outros fatores, a drenagem, como promete aumentar a escoação desse líquido, então ela seria indicada na celulite. Inclusive, tem uns profissionais que prometem milagres, né, na drenagem para quem tem celulite. Na retenção de líquido, se promove o inchaço e a drenagem promete, né, diminuir esse inchaço, então ela seria indicada. Se no pré-operatório e no pós-operatório vai ter, né, um período de inchaço, então ela seria indicada. Uma única indicação aí, né, uma coisa que ela não conseguiria influenciar seria a gordura localizada. Isso em teoria, gente, tá? Vamos aqui para Orleane, para 22. Oi. São contraindicações para a drenagem linfática, exceto. O que aí não é uma contraindicação da drenagem? A, congestão hepática e renal. B, linfedema. C, coágulo sanguíneo. E D, infecção dos linfonodos. Qual é o item certo? Que não é contraindicação, né? É, isso mesmo. Estou em dúvida aqui, mas é porque o que é linfedema? Linfedema é inchaço do sistema. É o inchaço ocasionado pelo sistema linfático ou não conseguindo escoar, ou então porque tem muito líquido e ele não está dando conta. Uhum. Linfedema e edema são a mesma coisa. Pronto, eu acho que é essa, B. Muito bem, linfedema. Muito bem. Porque qual a ideia que se tem? Como algumas pessoas acham que a massagem aumenta a circulação sanguínea, então, uma pessoa que está com congestão hepática ou congestão renal seria uma contraindicação, né? Mas não existe isso. O coágulo sanguíneo realmente que é a formação de trombo, né? Infecção do linfonodo geralmente é seguida de febre, o que também é uma contraindicação. Já o linfedema não seria, né? Dependendo se o linfedema não tem associado aí uma outra contraindicação. Vamos lá para o... Oi, Orleane. Nessa questão anterior, né, que a Renata respondeu, quando vai fazer a drenagem, né, no local que tem a celulite, né, é normal doer, assim, você sentir um incômodozinho? Não é. Não tem que doer, né? Não é para doer. Geralmente, quem tem celulite, Orleane, geralmente, né? É uma área comprometida. Ali tem estase, né? Ali tem líquido retido. As terminações nervosas, às vezes, elas ficam apertadinhas, comprimidas. Então, pode ser que quando a pessoa receba alguma pressão, o corpo detecte como nocivo, né? Como ameaçador, e ele vai dar sinais ali de que está doendo. Então, o que o profissional tem que fazer?
ou perguntar para o cliente dosar a pressão, certo? Ou é só isso que ele tem que fazer, ele tem que perguntar para o cliente dosar a pressão. Ou pode ser que o cliente fique fazendo espasmo muscular porque está incomodando, né? Então, automaticamente você já tem que dosar, certo? Se de fato, gente, a pressão conseguisse reduzir, diminuir a celulite, valeria a pena, mas ela nem reduz e causa dor. Então, não vale a pena, certo? Vamos aqui para o último item. Vamos lá, Gabriel. Diga. Na questão 29, isso aqui foi de gente, na prova de 2018, caiu 5 questões, sobre drenagem linfática. 3, 5. 5 questões. Só uma que é sobre o sistema linfático, que a gente já respondeu lá na aula 1. Aqui vamos para 29, Gabriel, são técnicas de drenagem linfática manual, exceto. Qual teórico aí não é um teórico da drenagem linfática? Isso mesmo aqui. Deu pau. Voltou. Godoy, Leduc, Fold, Escoraza. Ixi, perdi o nome. É o... Escoraza. Escoraza, né? Você acha que é a D? Deixa eu ver melhor aqui. Deixa eu pensar. Né? Não. Isso mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Que geralmente, eu até mostrei no slide para vocês, o Godoy, o Leduc, o Ford e o Ford é porque esse homem é dinamarquês, eu não lembro. Aí a pronúncia... Aí, esse Escoraza não é. Mas, geralmente, quando a gente estuda drenagem linfática manual, a gente costuma ouvir o nome dos teóricos. Aí, os nomes que sempre aparecem... O nome dos cabos, mano. Aí, tipo, parece que... Como tudo é estranho, parece que faz parte do processo. O Leduc é o teórico que a gente está vendo, né? A gente vai aprender as sequências, né, de tópico que ele sugere. Esse Ford é outro e o Godoy é outro. Eu falei do Kesley Smith também, é outro nome que pode aparecer, mas esse Escoraza não é um teórico da drenagem linfática manual. Ok, pessoal. Alguma dúvida? Ok. Não. Deixa eu ver aqui que o Ian me mandou aqui umas mensagens. Nenhuma dúvida, tem certeza? Renata, Orleane. Pois é, quanto a pergunta que eu fiz, né, da celulite. Da celulite. A moça que tem uma moça aqui que ela tem uma clínicazinha de estética, assim, né? Básica, é básico, não tem muitas coisas, não. Ela tem o curso da drenagem, mas ela não faz drenagem. Aí ela tava eu falando com ela, né, e tudo, ela falou que quando tem a drenagem, né, no local que tem celulite, dói um pouco. Não. É porque, como eu disse, é porque o pessoal tem a ideia, o pessoal acha, gente, que o nosso corpo é como se fosse um pano que eu molho, eu torço e sai a água. Não é, gente. Não é. Eu não tenho como chegar no corpo de alguém e achar que eu vou influenciar o sistema sanguíneo sem passar a primeira barreira do corpo de proteção, que é a pele. Na pele, nós temos terminações nervosas. E essas terminações nervosas, elas detectam frio, calor, perigo. Entendeu? Então, não tem como eu disse, uma pessoa que tem a pele com fibroedema gelóide, que é a celulite, ali tem terminação nervosa sendo comprimida, ali tem líquido acumulado. Então, tende a doer, dependendo do grau, né? Porque existem os graus do fibroedema gelóide. Dependendo do grau, quem tem grau 3, incomoda muito. É dolorido, né? Então, a pessoa fica com aquela ideia, como se fosse, como eu disse, a roupa, né? Que eu molho e posso torcer. Se eu fizer uma pressão profunda aqui, esse líquido vai escoar. Não é assim, gente. É como se a pessoa estivesse chamando o nosso corpo de burro. Nosso corpo já faz a drenagem linfática naturalmente.
A gente precisa investigar o porquê que aquele líquido está ali se acumulando. É uma desordem alimentar? É uma desordem hormonal? Entendeu? É falta de exercício físico? A gente tem que rastrear por outros caminhos. Porque seria maravilhoso, gente, se só por meio da mão eu conseguisse diminuir as celulites. Ninguém ia mais procurar nada. Ia só receber massagem. Mas não. Ela, não é verdade, Orleane? É. Né? Não parece uma coisa assim, nossa, se eu consigo com a drenagem diminuir, eu lá vou fazer academia, eu lá vou estar fazendo tal coisa, mas não consegue. E é isso que às vezes falta na população e nos profissionais, esse senso crítico, né? Uhum. Beleza? Eu lembrei de uma música. Pode falar. Eu lembrei do trecho de uma música. Até a Cássia ela que canta. Eu acho que ela fala assim, o santeiro milagreiro. Né? O povo É isso mesmo. quer ser santo mesmo, fazer milagre. Isso. Tem até um artigo que eu coloquei na minha página, gente, que gerou tanta polêmica, vocês não têm noção. Mas é porque a nossa área da massoterapia, ela precisa assim, de uma mudança urgente. O nome do artigo que eu traduzi é a Síndrome do Curandeiro. Gente, olha, você não tem noção do quanto tem massoterapeuta que fala em cura, que fala em aura, que fala em energia. E assim, isso é muito nocivo e é muito preocupante dentro da área da massoterapia. Porque cria no cliente uma expectativa que eu não vou conseguir atender, porque a massagem não faz isso. Certo? Acaba que cria Mas não essa faz uma imagem. relação, não? Em relação a isso? Como é, Gabriel? Mas não fazem uma relação, não? Porque, tipo, tem muita gente que usa a massagem como essas coisas, né? Assim, essa visão de... Santeiro milagreiro. Meio nessa ideia. Só que, tipo, entrando conexão com a energia da pessoa. Não, Tipo, não o que falam existe sobre as isso. pedras quentes e tal e tudo. Não, por exemplo, a pedra quente. Eu vou dar um exemplo assim bem breve da pedra quente. Ela é um material que é aquecido. Nós temos terminações nervosas no nosso corpo que captam a temperatura. Se é agradável para a pessoa e ela não tem nenhuma contraindicação, aquilo ali vai fazer bem, porque é agradável. A pessoa se sente bem. Mas não existe, gente. Não tem evidência. Não vou dizer que não existe de jeito nenhum, tá? Não tem evidência que diga assim, isso aqui chegou do espírito da pessoa. Não. Não tem evidência para isso. Certo? Eu não posso falar isso com segurança. Isso não quer dizer que não tenha, gente. Mas se não tem ou tem, eu não tenho como ficar defendendo uma coisa que eu não tenho prova. Não tenho Não tem evidência. como provar, não comenta, né? Isso, pronto. É isso mesmo, Gabriel. É isso mesmo. É igual a história de OVNI. Não tem evidência que exista. Pode existir, mas não tem evidência. Então eu nem entro na discussão, porque não vale a pena. Não chega em canto algum, entendeu? Entendi. Senhor Leane, o que você ia falar? Eu já cheguei a ver, assim, né, não foi uma massoterapeuta, mas ela faz a massagem também, né? Massoterapeuta, mas ela também trabalha com a massagem. Aí eu fui ver, né, uma sessão de massagem, como é. E aí foi a primeira mesma experiência que eu tive, né? Porque eu nunca tinha nem visto. Aí ela me falou logo sobre Tu essas assistiu coisas. ou tu recebeu? Eu assisti. Entendi. Eu assisti. Aí ela já foi logo falando essas coisas. É bom eu fico descalço porque cria um fio terra. E o fio terra? Eu fiquei, fio terra não é só para aparelho eletrodoméstico? Eu fiquei, né? A ideia, sabe qual é, Orleane? A ideia aí é que a gente tem um campo de energia no corpo, que a pessoa também traz energia e eu absorvo essa energia. A ideia, né? Então, eu ficar descalço, isso vai sair pelos meus pés. Gente, não tem fundamento isso, não tem evidência para isso. Existem outras formas de eu explicar o porquê que, por exemplo, quando alguém chega triste, quando alguém chega rindo, o porquê que eu tendo a compartilhar esse sentimento com a pessoa. Tem outras explicações para isso, por meio da empatia, interação social, certo? Você percebe, tem até um experimento de um vídeo que circula na internet, que é um homem dentro de um metrô rindo. Todo mundo começa a rir com ele.
Então, é um comportamento, é um sentimento que pode ser compartilhado. Quando alguém chora, você chora com a pessoa. Não é que você está pegando a energia dela, é porque você se comove. Existem outras formas da gente explicar isso que não seja por essa ideia de energia, entenderam? Pois é, eu não tinha nem começado o curso, não. Aí eu disse, será que esse negócio vai dar para mim? Porque eu acho as coisas tão assim, ilúdica, tão Isso. assim. Aí entra naquilo que eu falei para vocês, que eu até falei do exemplo do OVNI. Eu não posso dizer que isso não exista, gente. Mas se existe, a evidência ainda não conseguiu provar. Então, se eu não sei se existe ou não existe, é melhor eu nem ficar defendendo, porque é muito arriscado. Por exemplo, imagina uma pessoa diz isso, aí um cliente sai mal da massagem. Vixe, mulher, eu saí mal da massagem porque eu absorvi a energia negativa da massoterapeuta. Aí a pessoa vai ficando com essa crença, passa para outros, o que é perigoso, porque não tem fundamento, certo? Vamos lá, Ian. Gente, ligar a webcam de vocês para tirar a foto. Oi, gente, eu tava aqui só rindo. O jeito da Orleane falar é muito engraçado. Ela dizendo, gente, fiquei passado. Ai, que legal. Mas a sua Gente, preocupação olha, é muito válida, viu, Orleane? Muito válida. ontem, Tibério, eu ouvi uma coisa que foi muito engraçado. Só me lembrei de você. Que Uma foi? moça me mandou, tava lá na porta do instituto. Aí ela disse assim, Ian, tu tem que comprar esse chá. Esse chá, ele é maravilhoso. Ele vai fazer uma drenagem em ti, assim, por... E eu, meu Deus, cadê o Tibério pra ouvir isso? Né? Mas muito engraçado. E eu só me lembrei de você. Gente, olha, passando pra dizer que eu tô morrendo de saudade. A gente já voltou lá pra escola, né, para a parte administrativa. Então, se alguém precisar receber alguma apostila que não recebeu, que queira ficar estudando em casa, pode falar comigo, a gente agenda um dia para vocês irem buscar, né, a apostila de Eu não vocês. recebi, não, a última. Show! Pode falar comigo, que aí a gente agenda, né, um horário para vocês irem buscar, até para não ter muita aglomeração, tá bom? E eu não vejo a hora de vocês voltarem. Eu gosto de escola multidão, sem eu gosto vocês de todo não é mundo a mesma aglomerado. coisa. O quê? Esse Gabriel, Eu viu? gosto de multidão, todo mundo aglomerado. Ah, é, bonito. Pois então, olha, é só você ir para a Praça do Ferreira. Que na Praça do Ferreira, gente, eu fico me perguntando como é que esse Tem lugar melhor. o que é que esse só ir pro povo tem shopping para agora. fazer no centro de Fortaleza? É só ir pro shopping do Norte Shopping ou da Parangaba, que tá lotado. Meu Todo mundo tá Deus, indo pra lá. gente. É preocupante, viu? Abril, todo mundo foi para formigueiro. Ai, meu Deus do céu. Passando no jornal um dia desse, era um senhorzinho já, bem velhinho, de bicicleta. Aí a repórter... E ontem, só para vocês terem noção, ontem eu precisei comprar um celular, porque o meu noivo ele foi assaltado. E aí eu tive que comprar um celular. Gente, para eu entrar, eu fui na loja que tinha menos pessoas. Foi na iByte. Tinha uma fila com 3 pessoas apenas. Mas, gente, a lojas americanas era uma fila de 2 quarteirões para entrar. A Riachuelo era a Praça do Ferreira, né, quase toda, assim, de fila, só para vocês terem noção. E muitas pessoas que estavam na iByte, né, não compraram nada, era só para dar uma olhadinha, para andar, porque estava cansado, né. Por um lado, eu entendo que realmente é muito desgastante você estar em casa, nem todo mundo está acostumado, mas a gente tem que ter esse entendimento, né, que daqui a pouco vai passar, né, a gente tem que, nesse momento inicial, se policiar, porque daqui a pouco vai passar e a gente vai poder ir retomando devagarzinho a nossa vida. O povo só quer sair, só queria sair, não tá fazendo nada, tipo, não tá comprando, não tá usufruindo nada, só quer sair. Agora, a minha pergunta, Gabriel, de onde este povo tá te dando é dinheiro. Pois não é, gente, eu fico me... Mas a questão não é gastar dinheiro, não, a questão é que eles não estão comprando, a questão é que eles só estão saindo. Gente, você pelo vai amor bater de perna, a mesma coisa. Mas, Gabriel, se eu te disser que tem gente comprando, é um povo que reclama que não recebe auxílio, mas tem dinheiro para comprar, para se endividar, né? Eu não entendo, gente. Passada.
Ninguém sabe de onde está tirando isso daí, não, né? Ou guardou só para isso. Agora, vocês sabem o que eu acho pior e mais desleal? É o setor comercial, gente, fazer promoção, porque atrai as pessoas para comprarem. Entendeu? Existem inúmeros aí, eu não vou nem citar nome, porque a aula está sendo gravada, mas dando 50% de desconto. Aí todo mundo corre para lá para fazer. Mas tem que ver também o lado prejuízo deles, né? Também. Tipo, eles vão fazendo para movimentar. Só que